Muito bem, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou acadêmico de medicina da UNILA e extensionista do projeto Avançando o Ensino-Aprendizagem da Anatomia Humana, implementação do Banco Anatômico Radiológico Digital da UNILA, Banco Anatômico que é o BARD, né, da UNILA. Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para quem está participando desse projeto de extensão, né, para apresentar aqui um pouco das funções básicas do Invesalhos, que é um software que tem a capacidade de criar modelos 3D a partir de exames de imagem de ressonâncias magnéticas e de tomografias computadorizadas. Bom, então vamos lá. Quando a gente abre o software, essa é a interface inicial, né, e o que a gente precisa fazer primeiro é importar um arquivo de um exame de imagem. A gente faz isso clicando aqui nessa pastinha. Eu vou importar um arquivo, importar um exame de imagem de tomografia, né, do tórax, e esse arquivo ele já passou ali por um processo de anonimização, né? O que significa isso? Foram tiradas todas as informações pessoais do paciente, né, de modo que ficasse ali somente o, o sexo e a idade do paciente. Atualmente, o software que está sendo utilizado para esse processo de anonimização é o Daikon Cleaner. Por enquanto, é o que foi está sendo mais útil, né? Mas é interessante que continuem as buscas aí por softwares mais completos, com mais funcionalidades. Geralmente, quando a gente importa um arquivo, né, de um exame, nós temos várias pastas, né? E o que interessa para nós aqui é a pasta que contém o maior número de imagem. Por quê? Quanto mais imagens, maior vai ser a resolução, maior vai ser a qualidade do modelo tridimensional final. Então, no caso que nós temos essas duas pastas, né, com 145 imagens cada uma. No caso esse aqui do corpo, né, por envolver uma região anatômica maior do paciente, vai gerar ali um modelo 3D com uma resolução, uma qualidade um pouquinho menor, né? Esse aqui tem a mesma quantidade de imagens, só que por envolver uma região menor, só o tórax, né, só a região de interesse ele seria somente o pulmão. Então a gente vai ter um modelo 3D com mais qualidade, né, com mais resolução. Então vamos importar fazendo um duplo clique. Então, tá aí. Essa é a interface depois que nós fazemos essa importação. Nós temos essas três vistas, né, a vista axial, sagital e coronal, e nós conseguimos navegar pelas fatias do exame através do botão de rolagem do mouse. Nós conseguimos avançar e retornar ao longo dessas fatias. Isso nós conseguimos fazer nas três vistas. Clicando com o botão direito e segurando, né, movimentando o mouse para cima e para baixo, eu consigo também dar zoom nessas fatias. Outras funções também nessas fatias, quando a gente clica com o botão direito, né, nós temos aqui opções de brilho e contraste, pseudocor e tipo de projeção. O brilho e contraste ele vai facilitar a nossa visualização de regiões anatômicas que sejam mais interessantes para o nosso objetivo. No caso aqui, por exemplo, se eu clicar em osso, né, essas configurações de brilho e contraste que tem aqui são as pré-configuradas. Então, se eu clicar aqui em osso, eu vou ter uma visualização melhor do osso. Se eu clicar aqui em pulmão, eu vou ter uma visualização melhor da estrutura pulmonar do paciente, e assim por diante. Mas nada impede que eu faça um ajuste manual também desse brilho e contraste. Eu posso clicar aqui, né, ou deixo em padrão e clico também, né, tem essa outra ferramenta aqui, né, de brilho e contraste. Se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar para a esquerda e para a direita, eu regulo o contraste. Se eu arrastar para cima e para baixo, eu regulo o brilho. Então vamos voltar aqui para o padrão. Bom, um exame de imagem, seja ele de tomografia ou de ressonância, ele consiste em uma série de fatias, de frames, né, ou de lâminas. E essas fatias, elas vêm, para serem trabalhadas no Invesalhos, elas devem vir numa tonalidade de cinza, né, num espectro de cinza, que vai desde o preto, desde um cinza mais escuro, quase preto, até o mais claro, praticamente branco. Então, a partir disso, a partir desse espectro de cinza, o Invesalhos vai trabalhar para poder criar um modelo tridimensional.
Então, para a gente começar a fazer isso, nós precisamos criar uma máscara. Sempre que a gente abre aqui o primeiro projeto, né, sempre que a gente abre a primeira vez, já vem uma máscara 1 aqui, né, que seria uma máscara pré-criada. E aqui nós temos valores pré-configurados de limiares. E como que vai funcionar isso? Se eu seleciono aqui, por exemplo, osso, vamos começar pelo seguinte, vamos tridimensionalizar a caixa torácica do paciente. Se eu seleciono aqui osso, nós temos aqui nessa barrinha de baixo os limiares, né, com o limite inferior e o limite superior do espectro de cinza da fatia. Então aqui nós temos alguns valores pré-configurados. Esses valores, eles às vezes podem servir, às vezes não sirvam tanto para a seleção da região que nós desejamos na fatia. Como que vai funcionar isso? Vamos mudar essa corzinha aqui e colocar uma cor um pouco mais escura para dar um contraste maior. Perceba que conforme eu vario aqui o limiar inferior ou o limiar superior, eu vou selecionar o espectro de cinza que esteja dentro desse limiar aqui da minha fatia. Então, se eu for para uma região mais escura, eu vou selecionar as regiões mais escuras da minha fatia. Da mesma forma, vale para as regiões mais claras, né? Se eu trago esse limiar meu para uma região mais clara, eu vou selecionar a região mais clara. Certo? Então, o que eu quero inicialmente aqui é selecionar o osso do paciente. Vamos ver aqui também, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos ver aqui no brilho e contraste e selecionar osso. Assim a gente consegue visualizar melhor a estrutura óssea aqui do paciente. E vamos selecionar esse valor pré-configurado de osso. Então ele traz essa seleção. Se porventura aqui essa seleção não me satisfaz, eu consigo alterar manualmente. Então eu consigo selecionar um espectro de cinza maior ou menor. Vamos colocar aqui um 210. E vamos deixar 1645 mesmo. Aí, está selecionado o osso do paciente. A partir disso, a gente cria a superfície, né, que é basicamente a superfície tridimensional. Aqui, espera carregar. Essa opção da caixa aqui de sobrescrever anterior ela é o seguinte: se eu já tiver criado uma superfície anteriormente, eu deixo ela selecionada. E aí, quando eu criar uma nova superfície, ela vai apagar a anterior e criar essa nova. Está aí criado o nosso modelo tridimensional da caixa torácica do paciente, né, incluindo aqui os ossos do braço do paciente também. Né. Percebam que a gente tem alguns ruídos, né? Nós temos ruídos aqui, nós temos essa placa na região posterior do paciente, né, que provavelmente é alguma peça da máquina de tomografia. O que interessa para nós aqui é deletar, é apagar esses ruídos, é apagar o que não interessa para nós. Então, para isso, nós temos algumas configurações, algumas opções nesse item Configura Superfície 3D, o item 3. Então, aqui nós acessamos essas opções avançadas e nós vamos ter acesso aqui a essas três opções. Separar a maior superfície, selecionar regiões de interesse e separar todas as regiões desconexas. Bom, separar a maior superfície. Essa opção aqui, ela vai selecionar aqui a maior superfície, né, que esteja unida, né, que não esteja separada, como esses ruídos estão aqui. Ele vai selecionar a maior superfície e vai apagar todo o resto que não esteja unido a ela. No caso, por exemplo, aqui, considerando que a maior superfície seja essa estrutura óssea, então ela vai deletar todos esses ruídos do nosso modelo, né, e também essa placa atrás do paciente aqui. Vamos fazer isso. Então, a nossa estrutura óssea um pouco mais limpa. Bom, percebam também aqui que nós temos duas superfícies agora, também.
É o seguinte, né? A superfície inicial era essa aqui, né? Sempre que eu utilizar uma dessas opções aqui de separar a maior superfície, selecionar regiões de interesse ou separar todas as regiões desconexas, eu vou criar uma nova superfície a partir dessa superfície inicial. Então eu criei essa nova superfície que está nessa cor rosa, que é a superfície de interesse. Então aqui eu simplesmente clico aqui no olho e ele vai apagar. Vai apagar não, ele vai deixar de visualizar essa superfície inicial. A gente consegue alterar o nome também dessa superfície. Vamos colocar um outro nome aqui. Vou chamar de osso. Nós conseguimos também alterar a cor dessa superfície. Nós vemos aqui em propriedades da superfície, a gente escolhe a cor desejada. Vou colocar aqui um tom de amarelo, clarinho. Tá aí. Outra opção que nós temos também aqui é a transparência. Nós podemos alterar aqui a transparência do nosso modelo 3D, que vai facilitar para a visualização de outras regiões anatômicas interessadas. Bom, muito bem. Então, próximo passo agora, como essa é uma tomografia de tórax, a região interessada aqui talvez seria, por exemplo, o pulmão do paciente. Então vamos fazer um modelo 3D do pulmão desse paciente. Vamos mudar aqui o brilho e contraste. Vamos colocar aqui pulmão. E essa visualização, essa configuração de brilho e contraste, ela dá essa visualização mais legal da estrutura pulmonar, com os brônquios de primeira, segunda e terceira ordem mais fáceis de serem observados. Então nós voltamos aqui para o item 2 da seleção da região de interesse e nós criamos uma nova máscara. Vou chamar essa máscara aqui de pulmão. Aqui nós podemos selecionar a configuração do limiar de cinza. A gente pode deixar aqui, pode selecionar aqui depois também. Vamos mudar também o nome dessa outra máscara inicial que a gente tinha criado, né? Vamos chamar de osso. E vamos colocar uma cor diferente, que está um tom de verde meio parecido entre as duas. Vamos colocar um azul agora, vai ficar um pouquinho mais diferente. Bom, agora nós queremos selecionar o limiar de cinza que esteja contido aqui no pulmão. Observem que, como está quase preto, né, praticamente preto aqui dentro, e por fora também vai estar preto, então a gente vai selecionar tudo que esteja nesse espectro. Então, provavelmente a configuração 3D disso, o modelo 3D criado a partir disso, vai ficar um pouquinho bagunçado, mas a gente tem ferramentas para reparar isso depois. Então, vamos fazer essa seleção da região mais escura ali, que é a região que consiste no pulmão do paciente. É uma região um pouquinho mais bem para o escuro. Controlar isso a partir daqui, né? Vamos tentar selecionar de modo que nós mantenhamos sem selecionar os brônquios do paciente, de modo que eles sejam reconstituídos ali na visualização 3D. Sim, parece interessante, né? Bem, então a partir disso nós já podemos criar essa nova superfície. Tá aí. Aqui, na superfície 3D, nós conseguimos selecionar o que nós desejamos visualizar. Como nós estamos interessados no pulmão, na estrutura pulmonar do paciente, então nós não
desejamos ver o osso por enquanto. Tá aqui. Observem que foi gerado também o modelo, inclusive, do epitélio do paciente, né? A gente consegue ver aqui o tórax e o exame de tomografia ele foi realizado até aproximadamente a região do epigastro do paciente. Bom, vamos de novo lá para as opções avançadas no item 3, configuração da superfície 3D. Aqui, se nós selecionássemos o item de separar a maior superfície, nós poderíamos ficar tanto com a superfície do pulmão quanto a superfície do epitélio, né? Não dá para saber qual é a região maior. Então, nesse caso, nós podemos usar a segunda ferramenta, que é a seleção de regiões de interesse. Como funciona essa ferramenta? Eu clico uma vez nesse item, eu vou depois clicar nas regiões de interesse que eu queira manter dessa minha estrutura 3D. Então eu vou clicar aqui no pulmão, e uma vez que eu faço isso, eu já faço esses cliques nas regiões selecionadas, eu clico novamente em selecionar a região de interesse. E a partir disso ele deve isolar a região selecionada. Observem aqui que nós temos já o pulmão do paciente isolado. Novamente aqui, vamos mudar a cor dessa superfície. Deixar uma cor mais interessante. Tá aí. Vejam sempre aqui nessa superfície 3D, nessa aba da superfície 3D, que ele sempre cria uma nova superfície a partir da superfície anterior, né? Ele não apaga a superfície anterior. Então, clicando aqui no olhinho, eu consigo selecionar a região que eu quero visualizar. Então, essa aqui foi a região inicial, né, a partir da qual eu criei essa outra superfície. Se eu quiser apagar essas superfícies anteriores, eu posso ficar à vontade para fazer isso. Vamos mudar o nome dessa superfície para pulmão. Aqui no canto superior dessa janela de volume, nós temos esse quadradinho para deixar numa tela cheia, para ter uma visualização melhor. Então observem aqui a gente consegue observar aqui o modelo 3D do pulmão que foi gerado. Essa é uma das grandes vantagens do Invesalhos, né, dessa metodologia de geração de modelos 3D anatômicos, em comparação a softwares que apresentam ali alguns modelos 3D que foram criados manualmente, né, não a partir de um modelo real. O que nós temos aqui é realmente uma fotografia, realmente uma imagem de um pulmão real. E quanto maior resolução do exame realizado, seja de tomografia ou de ressonância, quanto maior qualidade da máquina, maior resolução da máquina utilizada, maior vai ser a qualidade desse modelo 3D. Então, esse é um ponto muito interessante dessa metodologia de ensino e aprendizado de anatomia humana, que é o foco principal desse projeto de extensão da UNILA. Aqui nós também conseguimos controlar a transparência e a partir desse controle nós vamos observar ali se foi criada ou não a estrutura dos brônquios, né, que é o que aconteceu aqui nesse modelo 3D. Nós conseguimos ver aqui a configuração dos brônquios de primeira, segunda e terceira ordem do pulmão desse paciente. Nessa janela de volume, né, nós conseguimos visualizar simultaneamente a superfície que nós criamos. Então, nós temos aqui a superfície da caixa torácica do paciente em conjunto com o pulmão. Vamos voltar aqui para a janela menor. Aqui na lateral direita dessa janela do volume, nós temos também algumas opções, algumas ferramentas do software, do Invesalhos. Nesse cubinho, a gente consegue algumas vistas padrões. Vista de frente, atrás, direita e assim por diante. Isométrica. Exato que a gente não consiga controlar com o botão esquerdo do mouse selecionado e arrastando.
e botão direito arrastando para cima e para baixo para dar zoom. Aqui nessa ferramenta nós temos a possibilidade de visualizar as fatias do modelo 3D gerado em comparação com a vista respectiva de uma das três vistas. No caso aqui nós temos a fatia axial, e conforme a gente altera aqui na fatia axial, a gente consegue visualizar a posição dessa lâmina aqui no modelo 3D. Vamos vir aqui para máscaras e tirar essa visualização para ficar um pouquinho mais fácil de observar. Então, conforme a gente varia aqui na vista axial, nós temos essa respectiva posição dessa lâmina no modelo 3D. Nós temos isso para as três vistas, né? Coronal e sagital. É possível selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Outra ferramenta que o Invesalhos proporciona são esses filtros, nos quais ele considera toda a estrutura gerada a partir do exame de tomografia ou de ressonância. Vamos selecionar um aqui só para ficar um pouco mais fácil de compreender. Vou tirar a seleção aqui do pulmão. Nesses casos aqui, talvez seja mais interessante a gente não deixar selecionado essas superfícies, porque ele cria um modelo a partir do exame geral. Ele considera tudo. Observe que nessas pré-configurações nós temos aqui a vista do epitélio, do tecido muscular e da estrutura óssea do paciente. Vou aumentar essa janela para ficar mais fácil a visualização. Então, com essas pré-configurações, esses filtros, a gente tem várias possibilidades de visualização da anatomia do paciente. No caso, esse aqui é o mole mais PL3, no caso, tecidos moles e a pele do paciente. Como é um exame torácico, e talvez ele tenha sido realizado para observar a estrutura pulmonar do paciente, nós poderíamos utilizar, por exemplo, vias aéreas, que possibilita para a gente essa visualização da estrutura pulmonar do paciente. Certo que, inclusive, a tomografia capturou uma região inferior ali do abdômen do paciente. Então, nós temos essas várias possibilidades. E outra ferramenta disponível nesse item, né, nesse mesmo item aqui, é o plano de corte. O plano de corte, ele possibilita a gente visualizar, fazer basicamente um corte mesmo na posição dessa lâmina. Então vamos selecionar uma outra configuração aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, observem aqui, né, conforme a gente varia a posição dessa lâmina, nós temos um corte na posição desejada. Sendo possível visualizar a caixa torácica do paciente com a estrutura interna pulmonar. Então são muitas as possibilidades, conforme a gente selecionar um filtro desejado. Aqui apenas a estrutura óssea. Essa mesma fatia, esse plano de corte,
ele pode ser girado, pode ser rotacionado também, se a gente selecionar na região inferior dele, ou superior em qualquer uma das extremidades. Possibilitando que várias visualizações diferentes. Vamos voltar para a nossa janela anterior aqui para ver mais algumas ferramentas disponíveis. Esse quadradinho, né, o primeiro aqui, ele possibilita a alteração da cor do fundo, né, do plano de fundo. Então, se eu quiser uma cor mais clara, um colorido, eu consigo fazer essa alteração. Por fim, nós temos essas ferramentas de medição de distância, de ângulo, para observação, para análise das fatias. Então, basta eu clicar aqui, eu clico, no caso, na ferramenta de medir distância, clico no ponto inicial e clico no ponto final. Vou ter essa distância medida. Todas essas distâncias que eu meço, elas ficam salvas aqui na aba de medições. Né? Eu consigo alterar o nome também e posso apagar essas medidas. E aqui eu também tenho essa ferramenta de medição de ângulo. Posso medir aqui, fazer algumas medições desejadas. Essa ferramenta de alterar fatias, ela tem a mesma função, basicamente, do botão de rolagem do mouse. Só que se eu manter esse item selecionado, eu posso fazer isso pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando para cima e para baixo. Mas ela tem basicamente a mesma função do botão de rolagem do mouse. Essa cruz de intersecção de fatias é outra ferramenta interessante, porque ela possibilita a visualização de um ponto específico da anatomia do paciente, e esse ponto específico ele é indicado nas 3 vistas. Então eu consigo fazer essa visualização a partir da seleção, mantendo o botão esquerdo do mouse clicado e arrastando esse ponto, ou clicando na região desejada. Eu posso fazer isso em qualquer uma das 3 fatias. Dando a possibilidade da gente visualizar a região desejada. Então é isso, pessoal. Algumas opções algumas ferramentas mais avançadas do software nós podemos discutir em vídeos posteriores. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, com o pessoal do projeto de extensão. Um abraço.